Você já ouviu falar de karma? Eu vou ler a definição de karma segundo o dicionário Aurélio. Diz assim: princípio que rege a filosofia religiosa oriental no budismo e no hinduísmo. Outra interpretação é dívida de vidas passadas, outras reencarnações que o ser humano tem que resgatar. E por último, a definição do Aurélio diz assim: ação e reação, causa e efeito, causalidade moral, encadeamento de causas. Pois é, o karma diz que se você está passando por uma luta, ou se você tem um problema, algo intransponível na sua vida, é porque na vida passada, enfim, você fez algo de muito grave e agora você tem que pagar por isso. Isso é o conceito de karma, né? Segundo quem crê, né, em karma, né? Às vezes a gente ouve a pessoa falar: esse é meu karma, eu tenho que aguentar essa situação porque esse é meu karma, né? Vamos aplicar isso dentro da palavra de Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito de karma, né? Em Lucas 15, verso 11 em diante, conta a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele é aquele rapaz que mora numa casa muito boa, tem uma família muito boa, um pai que tem uma grana e tudo mais, e ele resolve chegar pro pai e falar assim: pai, me dá a minha herança que eu quero dar linha, velho, eu quero sair dessa casa, não estou muito feliz aqui, então me dá a minha parte da herança e vou embora. E isso ele está falando dentro de uma família judaica. Quando um filho pede a herança para o pai vivo na família judaica, isso é como dizer assim, isso é algo assim terrível, isso é uma afronta ao pai, um desrespeito, sabe? E dentro da tradição judaica, o desrespeito com o pai é algo assim que vai na contramão do sagrado, né? É algo muito, muito triste, é algo absurdo. É absurdo de se ver, de se viver, de se ouvir e tudo mais. E esse filho pede esse absurdo e vai embora. O pai atende ele. Isso é uma parábola, tá? Isso é uma história. Parábolas são histórias que Jesus conta para ensinar princípios espirituais verdadeiros e importantes para a nossa vida. Então o filho pega as coisas dele e vai embora e tudo mais, né? Para o pai dar essa herança, ele teria que ter vendido tudo, pegar a parte do filho e ter dado para ele. Enfim, o filho pega, vai embora. E aí o filho estoura a grana dele. E a grana do filho acaba, desse filho pródigo, né? Desse filho maluco. Acaba toda a grana dele, a ponto dele ficar, não ter mais o que fazer. E ele vai trabalhar, então, de alimentar porcos, né? E a palavra de Deus fala que ele fica com vontade de comer da comida dos porcos, tamanho é a fome que ele tem, tamanho o estado de degradação que ele chegou. Ele fica com vontade de comer a comida dos porcos, né? Então ele chegou nesse estado de alimentar porco, né, no chiqueiro ali, vivendo com porco e tendo interesse em comer a comida dos porcos. Se a gente aplicar o karma nessa situação, que a filosofia budista aqui vai dizer? Vai dizer o seguinte, filosofia hinduísta no caso aqui, o espiritismo vai dizer o quê? Vai dizer que esse é seu karma, esse é seu karma. Você na vida passada foi alguém, né, mala do caramba, né? Foi alguém chato, foi alguém que fez um monte de coisa errada e agora você tem que pagar. Então você está aonde você deveria estar. Você está cuidando de porco, é aí que você deveria estar mesmo, entendeu? Então não reclame, viva o seu karma, pague sua dívida espiritual com o universo e fica aí, tá tudo bem, entendeu? Então esse é o karma desse rapaz que ele deveria enfrentar. Mas olha só que curioso, se a gente olhar pela ótica hinduísta, do espiritismo hinduísta, esse karma talvez até não seja um karma tão ruim, porque no espiritismo hinduísta eles acreditam que o seu parente pode reencarnar num animal, né? Tem caso lá de homem que casou com a macaca porque ele acredita que... Olha o Silvio Santos falando no relógio do Xaropinho. Ele acredita que a esposa encarnou numa macaca e o cara casou com a macaca. Tem esse caso aí na internet. Então, sob a ótica do espiritismo hinduísta, esse cara não está numa situação ruim. Ele está numa situação até que boa, porque ele pode estar ali cuidando de algum parente dele. Do vô, da avó que encarnou no porco, não sei o que e tal. Então ele está numa situação ali
como diria assim, cuidando dos seus parentes, segundo a filosofia espiritual hinduísta e tudo mais. Segundo outra vertente do hinduísmo ainda, que acredita que os animais são divindades, ele estaria até numa situação privilegiada. Por que privilegiado? Porque ele estaria cuidando de seres divinos, né? Tem uma filosofia, tem uma linha do hinduísmo que acredita que os animais são divinos, né? Então eles adoram a vaca, né? Eles, né, veneram a vaca, veneram os animais, o rato, né? E tudo mais, né? E aí o que acontece? Então ele estaria numa situação assim privilegiada até, cuidando dos porcos, porque ele estaria cuidando então de deuses, né? De seres divinos ali, servindo a esses deuses e tudo mais, né? Olha o tamanho da loucura que é esse negócio. Então, no espiritismo, ele está ali cumprindo o seu karma. No espiritismo hinduísta, ele pode estar cuidando dos seus parentes que reencarnou. No espiritismo hinduísta, com outra vertente, ele pode estar ali numa situação extremamente privilegiada, cuidando de divindades, venerando divindades e cuidando de deuses, assim, né? O pessoal acredita que animal lá é divino, né, e tudo mais, né? Animal é uma divindade, né? Então, isso seria uma espécie de karma aplicado nessa parábola do filho pródigo. Mas o que o Evangelho fala? O Evangelho, Jesus, quando está contando essa parábola, ele conta que, de repente, esse rapaz, ele tem um insight de lucidez, né? E, nesse insight de lucidez, vem sobre ele o pensamento: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso estar aqui. Se eu for na casa do meu pai, se eu voltar para a casa do meu pai, se eu for um jornaleiro na casa do meu pai, o jornaleiro lá vive melhor que eu aqui, vive melhor que muita gente. Os empregados na casa do meu pai vivem muito bem. Então, se eu levantar e voltar para a casa do meu pai, se eu me arrepender, a morte do karma, se eu me arrepender e voltar para a casa do meu pai, e se eu me humilhar e voltar para a casa do meu pai, e ele me receber, eu vou estar melhor que hoje, velho. Eu vou estar muito melhor que isso aqui. Então, quando o filho pródigo, ele pensa no arrependimento, ele diz assim: eu vou levantar, o que eu fiz da minha vida? Eu vou sair daqui, esse aqui não é meu lugar. Quando o filho pródigo pensa isso, e isso é Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não acredita em karma. O Evangelho de Jesus Cristo diz para a pessoa que está num estado deplorável: o que você está fazendo aí? Levanta, velho. Levanta, sai daí. Para com essa vida, se arrepende e volta para a casa do pai, porque lá tem vida. E a Bíblia diz que o rapaz volta para a casa do pai dele e é restituído à posição de filho. É a morte do karma. Então, muitas religiões e muitos países acreditam em karma, mas o Evangelho não acredita em karma. Ele acredita no arrependimento, na lucidez e na transformação de vida. Então, a gente pode entender que esse rapaz, quando estava lá, o próprio Espírito de Deus falando para ele: sai daí, velho. Assim como essa mensagem está chegando para você agora, e talvez você esteja numa situação difícil, pensando: eu tenho que estar aqui, a minha condição, minha vida é essa aqui, as opções acabaram. Mentira! Mentira! Não é seu karma estar aí, as opções não acabaram, é só você levantar, deixar a voz do Espírito de Deus entrar no seu coração, né? Levanta, se arrependa, volte para a casa do Pai, seja restituído à posição de filho, que é o que você sempre foi e que você um dia abandonou. Jesus está te esperando.